Quero falar-vos baseado em Filipenses capítulo 1. Ler com os irmãos o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Enquanto os irmãos vão localizando o texto, a você que está ao alcance de nossa voz, da imagem, participando conosco do culto, através da transmissão da igreja no seu canal, sejam bem-vindos, Deus os abençoe e recebam a palavra de Deus também no coração de vocês nesta noite. Diz assim a palavra, Filipenses capítulo 1, verso 4 e 5. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Que o Senhor nos abençoe. O texto de Filipenses, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, é intitulada a Carta da Alegria. Procurando entender porque esse título que a carta recebe, Carta da Alegria, que eu quero chamar-vos a atenção. Como é bom sentir alegria, não é? Eu sei que há momentos de tristezas também, momentos de expectativas, momentos que até trazem preocupações, mas há muitos momentos felizes nas nossas vidas, momentos alegres, momentos de regozijo dos nossos corações. Eu quero desafiá-lo a lembrar de um fruto através da instrumentalidade da sua vida que você produziu. Alguém que recebeu Jesus Cristo através de você. Se você se lembrou, você se alegrou agora. Foi exatamente isto que Paulo estava sentindo ao escrever esta carta. Ele estava se lembrando dos frutos alcançados através do ministério, da pregação, do evangelho, enquanto instrumento do Senhor na cidade de Filipos. Então, esta carta, composta de 4 capítulos, trata exatamente daquilo que Paulo sentia de regozijo, de alegria no seu coração, em relação aos frutos alcançados naquela cidade. Então, como vimos, a carta foi escrita por Paulo por volta do ano 60 a 61 depois do Senhor Jesus Cristo. E provavelmente Paulo está preso por causa da pregação do evangelho e em uma prisão domiciliar na cidade de Roma. E a palavra-chave desta carta é exatamente a palavra alegria. E a palavra alegria aparece nesta carta 16 vezes. Se você encontrar as vezes que esta palavra é repetida, você vai encontrá-la repetida 16 vezes. Quando Paulo expressa exatamente a sua alegria ao escrever aos irmãos que estavam em Filipos. E quando Paulo esteve em Filipos, ele estava acompanhado de Silas, Timóteo e Lucas, em sua viagem missionária. E então, para compreender a razão da alegria de Paulo, ao escrever a carta aos irmãos de Filipos, chamados aqui Filipenses, é preciso uma releitura de Atos 16. Dá uma olhadinha lá em Atos 16 comigo. Quando você vai ler Atos 16, você vai entender exatamente porque Paulo se alegrava em relação aos irmãos de Filipos. Lembra que lá no finalzinho do capítulo 15 de Atos, Paulo recebe um desafio. Ele intentava no seu coração, com a sua equipe missionária, ir para outro lugar. Mas ele ouve uma voz: passa a Macedônia e venha nos ajudar.
E Paulo então atendeu esta convocação e foi para a Macedônia. E então ele vai se estabelecer exatamente na cidade de Filipos. E nesta cidade ele procurava, enquanto ele estava ali estabelecido, um lugar para orar. E ele encontrou Lídia reunida com outras mulheres, orando ao Senhor. E o fato dele procurar um lugar de orar, há informações que não havia sinagogas em Filipos, mas havia lugares onde as pessoas se reuniam para orar. E ele encontrou com Lídia, e Lídia está ali orando ao Senhor. E Paulo então fala de Jesus, fala do Evangelho. E a palavra do Senhor em Atos 16 diz que Lídia abriu o seu coração para a palavra que Paulo pregava. E então Lídia se converte. E não apenas Lídia, mas todos da sua casa são batizados. Então o primeiro fruto, Lídia e a sua casa. Caminhando pelas ruas de Filipos, a caminho do lugar da oração, Paulo ouvia uma mulher que tinha espírito de adivinhação, dizendo: estes são homens de Deus. Ela não estava falando nada contrário, não é? A verdade de que realmente eles o eram. Mas ela incomodava. E Paulo então liberta aquela mulher do espírito de adivinhação. Só que aquela mulher dava lucro aos seus donos. E por causa do lucro que dava aos seus donos, os donos daquela serva, que tinha o espírito de adivinhação, denunciam às autoridades porque Paulo e Silas estavam incomodando. E eles vão parar no cárcere interior. Segundo fruto, mulher com espírito de adivinhação, liberta. E do cárcere? O que acontecia em Atos 16 do cárcere? Paulo e Silas cantavam e oravam. E enquanto cantavam e oravam, o que acontecia? Os presos escutavam. E os presos davam ouvidos. E à meia-noite as prisões foram abertas. E o carcereiro quis matar-se. E Paulo diz assim: não faça isto, porque todos aqui estamos. Aquele carcereiro percebeu, se todos ali estavam, é porque havia algo diferente. E ele então se coloca aos pés de Paulo e Silas e pergunta: homens de Deus, que eu posso fazer para que este Jesus, para que este Senhor seja relevante na minha vida e seja eu salvo? E o carcereiro creu no Senhor Jesus Cristo, foi salvo, e a sua família ouviu o Evangelho, creu no Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Terceiro fruto, o carcereiro e a sua família. E Paulo e Silas então saem da prisão e vão à casa de Lídia, aonde estava o que reunida? A igreja, que agora ele escreve. A igreja de Filipos está reunida na casa de Lídia. E anos depois desta obra missionária, Paulo escreve esta carta a estes irmãos. Eles eram as razões das alegrias de Paulo. São estes personagens: Lídia, a mulher liberta, o carcereiro e sua família, Lídia e sua família, e quem sabe alguns dos presos, libertos, salvos, personagens que deram motivos de alegria ao apóstolo Paulo. E por isso Filipenses é chamada carta da alegria. Porque ele escreve demonstrando o seu amor e a sua alegria aos irmãos que foram frutos do seu trabalho registrado em Atos 16. Então, irmãos, os principais motivos da alegria de Paulo em relação aos irmãos de Filipos. Vamos voltar então ao texto de Filipenses capítulo 1. Os principais motivos, não é, das alegrias de Paulo em relação aos irmãos de Filipos, versículo 5, é porque aqueles irmãos eram cooperadores na obra da evangelização. E percebe que Paulo faz um destaque: não é da agora,
Vocês são cooperadores comigo na obra da evangelização, desde o primeiro dia até agora. Que primeiro dia é este que Paulo está se referindo? Os dias de Atos 16. Desde aqueles dias até agora, vocês são cooperadores comigo da pregação, da anunciação do Evangelho. Versículo 6, outro motivo. Filipenses 1, 6. Da alegria de Paulo em relação aos irmãos de Filipos. Que ele percebia na igreja de Filipos crentes aperfeiçoados em Cristo. Crentes que buscavam o seu aperfeiçoamento no conhecimento de Jesus Cristo. E esse aperfeiçoamento tinha um motivo, para que pudesse continuar fazendo a boa obra, para que pudesse continuar testemunhando do Evangelho. Mas o motivo da alegria de Paulo quando escreve a carta, versículo 7, propósito, coragem e ousadia para defender e confirmar a sua fé. Eram crentes corajosos e que, através da sua coragem, da sua ousadia, eles defendiam a sua fé. Então, motivos suficientes, para que Paulo pudesse se alegrar com os irmãos da igreja de Filipos. Portanto, queridos irmãos, minha atitude, a sua atitude, a atitude da igreja do Senhor Jesus Cristo, devem ser motivos de alegrias. Motivo para a alegria de cada um de nós, motivo para a alegria daqueles que lideram a nossa vida, ministram em nossas vidas, e acima de tudo, motivo para a alegria do Senhor. O Senhor deve se alegrar com a vida da igreja que evangeliza, de crentes que são ousados e corajosos em defender a sua fé. Caminhando ainda lá no versículo de número 9, eu quero que você caminhe comigo, fica aí, Filipenses capítulo 1, verso 9. Motivos das alegres orações de Paulo. Paulo diz que ele orava em favor da igreja de Filipos com alegria. E como é bom quando a gente pode orar, não é? E orar com alegria uns pelos outros. O motivo das alegres orações de Paulo em favor dos irmãos de Filipos, verso 9. O motivo era para que o amor prevalecesse no meio dos irmãos de Filipos. Na igreja de Filipos. O amor pudesse crescer e prevalecer. E ele chega a dizer, prevalecer e crescer mais e mais. Dando a ideia de que era necessário aumentar este amor. Amor a Cristo. Amor à palavra de Deus. Amor à obra. Mais e mais. Amor ao conhecimento revelado na palavra de Deus. Então, Paulo ora para que aqueles irmãos pudessem crescer no amor. Para que pudesse, verso 10, aprovar as coisas excelentes. O que significa aprovar as coisas excelentes? Aprovar a revelação da palavra. Aprovar os ensinamentos da palavra. Aprovar a declaração do Senhor, a igreja dele pela palavra, aprovar os nossos hábitos e costumes que realmente agradem ao Senhor, aprovar a relação da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão uns com os outros. São coisas excelentes. Então, ele ora para que aqueles irmãos pudessem caminhar aprovando as coisas excelentes, com sinceridade nos seus corações. E ainda no verso 10, ele pede ao Senhor que dê àqueles irmãos integridade. Integridade na sua vida espiritual, na sua vida de testemunho, para que não causassem escândalos. Por quê? Porque o escândalo compromete a defesa da fé. Então ele ora ao Senhor, Senhor, não permita que os meus irmãos da igreja de Filipos causem escândalos. E no versículo de número 11, ele ora, pedindo ao Senhor que a igreja de Filipos fosse uma igreja
frutífera, cheias de frutos do Espírito Santo em sua vida, mas que os frutos produzidos naquela igreja, para a glória de Jesus, para que Jesus Cristo fosse exaltado. Exatamente este era o motivo das orações de Paulo, os motivos das alegres orações de Paulo, para que aquela igreja pudesse ser impactada por estes motivos. Então, irmãos queridos, esta é a oração que Paulo fez com alegria em favor dos irmãos de Filipos. E com certeza, estes mesmos motivos devem nos encorajar a prosseguir a obra que fazemos com alegria. Paulo orou para que aqueles irmãos pudessem crescer no amor, crescer no conhecimento da palavra, encorajados a testemunhar a fé, serem íntegros diante do Senhor, e assim nós, enquanto igreja do Senhor, neste tempo de desafios, precisamos também prosseguir a obra do Senhor com alegria. Vamos seguir o texto. Paulo dá testemunho do preço pago pela pregação do Evangelho. E quando ele fala deste testemunho do preço que ele pagava pela pregação do Evangelho, ele diz que pagava o preço, mas com alegria no seu coração. Pagava o preço da pregação do Evangelho com alegria do seu coração. Por quê? Porque Paulo se apresenta ao Senhor fiel à missão que recebeu. E a sua fidelidade à missão que recebeu do Senhor alegrava o seu coração em pagar o preço. Ele não se importava em estar preso, desde que, preso estando, ele pudesse entender que era por causa da defesa de sua fé. Versículo 12. As coisas que me aconteceram. O que acontecia com Paulo? Quantas vezes ele recebeu chicotes em suas costas? Quantas vezes ele foi preso? Quantas vezes julgado? Quantas vezes maltratado? Quantas vezes precisando sair para não causar mal maior à cidade onde ele estava? Mas ele dizia aqui neste versículo de número 12, que todas estas coisas que aconteciam com ele sentia-se alegre, porque eram coisas que contribuíam para maior proveito do Evangelho. Ele percebia que com estas ações, até mesmo de sofrimento em sua carne, ele estava contribuindo para que o Evangelho fosse proveitoso na vida de outras pessoas. Olha lá o verso 14. No verso 14 ele diz: muitos irmãos estão tomando ânimo. Ele estava feliz que mesmo por causa do seu testemunho de prisão, irmãos estavam animados a prosseguir a sua fé, a defesa da sua fé. Ele chega a dizer que esses irmãos animados ousam a falar mais confiadamente, sem temer. Parece que Paulo está orando por nós hoje. Parece que Paulo está realmente trazendo esta palavra a nós hoje, para que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos ousadamente pregar a palavra do Senhor e confiadamente dar testemunho da fé, sem temer. Fazem por amor a defesa do Evangelho, verso 17. Eles agem em defesa do Evangelho, agem em defesa da sua fé. Então, irmãos, o que nos chama a atenção aqui? Nos chama a atenção aqui a coragem de Paulo. A coragem do apóstolo Paulo, a sua ousadia no testemunho do Evangelho. E quando nós precisamos desta mesma coragem e desta mesma ousadia para pregar o Evangelho neste tempo, também este deve ser o nosso desafio. Nós devemos nos sentir desafiados a pagar com alegria o preço da fidelidade ao Evangelho. Sai um pouquinho aí de Filipenses, vai comigo lá em Apocalipse,
capítulo de número 2, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Dá uma lidinha aí. Como é que você lê Apocalipse, capítulo 2, versículo 10? Como é que você lê esse versículo? Se está na tela, pode ler. Como é que está escrito aqui? Todo o restante do versículo é muito importante, mas esse finalzinho é tremendamente importante. Se você ler este finalzinho aqui sem entender o que está escrito, você não vai perceber a relevância deste versículo. Alguns interpretam o finalzinho do versículo assim: ser fiel até a morte, assim, não saia da igreja, não saia da presença do Senhor. Não é esta a informação que está ali. A informação que está ali, que a igreja de Esmirna é uma igreja que sofria perseguição por causa do evangelho. E o Senhor está encorajando a igreja lá no finalzinho do verso 10. Seja fiel mesmo tendo que morrer. Não negue o meu nome, mesmo que você tenha que morrer. Paulo, ele estava encorajado a defender o nome do Senhor Jesus, mesmo tendo que morrer. E sentia-se alegria, sentia-se alegre. E será que nós sentimos a alegria também de Paulo, se tivermos que morrer em defesa do evangelho? Então é algo para que a gente possa pensar, refletir e entender. Vamos voltar a Filipenses capítulo 1. Viver para agradar a Cristo deve ser o motivo da alegria de todos os crentes. Viver para agradar ao Senhor deve ser o motivo de toda a igreja do Senhor. Versículo de número 20. Paulo vai falar da sua expectativa. A sua expectativa, a sua esperança é que ele não fosse confundido com outros pregadores. Antes, a minha alegria, ele diz, está toda em Jesus Cristo, tanto agora como sempre. A minha alegria está em Cristo Jesus, agora como sempre, que quer seja pela vida, quer seja pela morte. E porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, estar com Cristo é melhor. Mas Paulo fala que ficar com os irmãos até seria possível. Versos 22 até o verso 26. Se ele pudesse, fosse testemunha do Senhor, do Evangelho, para a salvação deles. Então, Paulo se sentia feliz e alegre, porque ele tinha uma vida em Cristo, e desejava que outras pessoas também conhecessem a Cristo. Mas se não fosse para isto, ele desejava ir para Cristo. Então, irmãos, ter alegria em agradar a Cristo. O que mais Paulo se sentia feliz é porque ele agradava ao Senhor na obra que realizava. É possível que seja um desafio para todos nós neste tempo, né, irmãos? Agradar a Jesus Cristo diante de tanta polarização e relativismo ideológico que vivemos neste tempo. Portanto, nós precisamos aceitar o desafio de agradar a Jesus e sermos felizes e alegres como igreja do Senhor, agradando a Cristo. Outra razão porque a carta é chamada Carta da Alegria é porque nós percebemos Paulo escrevendo sobre a alegria de perceber uma igreja onde os crentes viviam em unidade. Havia unidade na igreja dos irmãos de Filipos, no combate em favor da fé. Versículo de número 27. Ele vai dizer que aqueles irmãos, a unidade daquela igreja, era um comportamento digno, porque era conforme o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Espírito deveria existir no seio da igreja. Ou seja, estai no mesmo Espírito, combatendo com ânimo pela fé do Evangelho. Significa no mesmo princípio, no mesmo propósito, no mesmo ânimo, animados em combater. E no versículo 29 ele diz assim: a vós foi concedido não apenas crer no Senhor, mas crer no Evangelho e
padecer pelo Evangelho, e até mesmo sofrer pelo Evangelho, defender o Evangelho até as últimas consequências. Então, irmãos, é ação digna de cada crente colocar-se à disposição para combater pela causa do Evangelho, para se colocar como instrumento do Senhor para combater em favor do Evangelho, mantendo-se exatamente na contramão dos sistemas deste mundo. Daí Paulo escrever aos Romanos, em não haver conformidade das nossas vidas com o sistema deste mundo. Então, nós precisamos perceber que neste mundo, quer seja movimentos religiosos, políticos, cultural, ideológico, tem de alguma forma se desviado do propósito de uma fé totalmente genuína diante da palavra de Deus. E Paulo está conclamando a igreja a uma unidade do seu comportamento, a uma unidade do seu pensamento e do seu propósito. Era nisto que consistia a alegria de Paulo. E nos restantes da carta, Paulo também vai falar de outros motivos de alegria. No capítulo 2, ele fala da alegria da prática do amor fraternal, né? Mesmo sentimento de amor, o mesmo ânimo. No capítulo 3, ele vai falar da alegria de ter Cristo como a maior herança da vida de todos os crentes e da igreja, e diante das circunstâncias difíceis, prosseguindo confiante na direção e no alvo, que é Jesus Cristo e a sua vocação em Deus, em Cristo Jesus. No capítulo 4, Paulo volta ao mesmo tema do primeiro capítulo, quando ele fala da alegria da oração e da unidade da igreja. E ele termina a carta falando da sua alegria e gratidão pelos irmãos de Filipos. Ele sentia-se feliz e alegre pela vida dos irmãos da cidade de Filipos. E exatamente onde nós temos, não é, a citação de um verso nada triunfalista, que se você ler o versículo de número 13 sem ler o verso de número 12, você acaba adotando o verso 13 de 4:13, um verso triunfalista. Posso tudo. Mas Paulo está dizendo que ele podia todas as coisas em Cristo Jesus. A sua alegria era poder todas as coisas, mas na pessoa do Senhor Jesus. Versículo 19 do capítulo 4, ele lembra que Deus é aquele que supre todas as coisas. Portanto, irmãos, então eu quero já encerrar falando do que aprendemos a respeito da carta da alegria. Nós aprendemos a respeito da carta da alegria, que a alegria tem suas características. Quais são as características da alegria? Primeiro, a característica da nossa própria alegria. Como eu disse lá no princípio, como nós nos sentimos felizes, não é? Com resultados importantes na vida da gente. Mas a minha alegria, a sua alegria, precisa ser o comprometimento que cada um de nós tem ou precisa ter com a vontade de Deus. O comprometimento com a obediência absoluta à palavra da verdade. A segunda característica da alegria é sermos motivos de alegria dos nossos líderes, daqueles que pastoreiam as nossas vidas, quando nós damos ouvidos e observamos os seus ensinamentos e as suas orientações. E a terceira característica da nossa alegria, e tudo isso está aqui Paulo expressando na carta aos Filipenses, é a nossa alegria, a alegria dos nossos irmãos que nos lideram, mas acima de tudo, sermos motivos da alegria de Deus. Acima de tudo, que Deus se alegre com a sua igreja, que Ele se alegra quando nós nos colocamos à disposição para fazer a sua vontade. Portanto, irmãos, na carta da alegria, os crentes, em todo o tempo da sua história, têm motivos de alegria. Que em todo o tempo da história da igreja nós vemos um Deus ao lado da igreja. Em todo o tempo da história da igreja nós vemos o Espírito Santo
encorajando a igreja. Em todo o tempo da história da igreja, nós temos um Cristo que salva vidas, enquanto a igreja faz a obra do Evangelho. Então, são muitos os motivos da nossa alegria no serviço ao Senhor. Será que a gente pensa muito bem quando a gente canta no serviço do meu rei eu sou feliz? Significa dizer no serviço do meu rei eu sou alegre, servindo ao Senhor e encorajar outros irmãos a viver o Evangelho e dar testemunho de Jesus Cristo, a nossa alegria eterna. Que o Senhor nos abençoe, não é? Para que, à luz do que Paulo expressa a respeito da igreja de Filipos, uma igreja que alegrou o seu coração, nós sejamos uma igreja que alegre o coração de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, Deus, por este momento de culto, de reflexão da Tua palavra. E assim como a igreja de Filipos alegrou o coração do apóstolo Paulo, nós possamos, ó Deus, alegrar o coração daqueles que nos lideram, mas acima de tudo, alegrar o Teu coração e crer no Teu Evangelho e defender o Teu Evangelho, e em defesa do Teu Evangelho, permanecermos felizes na Tua presença. Em o nome de Jesus oramos. Amém.